Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de ponto de mínimo e ponto de máximo de uma função quadrática. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe o gráfico da função quadrática y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3, em que o valor do coeficiente a é maior que zero. Ou seja, o valor aqui do coeficiente a é igual a 1. Observe que o gráfico dessa função quadrática vai ser esse aqui, ó. Aqui já fizemos o esboço do gráfico para a gente ganhar tempo, certo? E observe que o esboço desse gráfico foi feito a partir do momento que atribuímos aqui, ó, valores para x. Com esses valores aqui de x, encontramos o valor correspondente de y. Aqui ficamos com os pares ordenados que temos e localizamos os pontos que correspondem a esses pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano. Então, observe que o gráfico da função quadrática y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 vai ser essa parábola aqui com concavidade aqui, ó, voltada para cima. Por que, professor? A concavidade dessa parábola é voltada para cima. Por quê? Porque o valor do coeficiente a aqui é maior que zero. Se o valor do coeficiente a é maior que zero, então a concavidade da parábola é voltada para cima. E aqui destacamos aqui, ó, esse ponto aqui, que vai ser o vértice da parábola, ok? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, notamos que os valores de y vão diminuindo até atingir o vértice. Então, observe que da esquerda para a direita, observe que os valores de y aqui, ó, eles vão diminuindo, ó. Aqui, ó, o valor de y é 0, aí vai diminuindo, ó. Aqui o valor de y é menos 3, aqui o valor de y vai ser igual a menos 4. Aí chegou aqui no vértice, aí observe que esses valores, ó, de y eles vão subindo. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Nesse caso, dizemos que o vértice é o ponto de mínimo da função. Note que também, ó, existe um menor valor para y, que corresponde ao y do vértice. Então, observe que aqui, ó, os valores de y eles vão diminuindo até chegar aqui, ó. Então, esse é o menor valor de y que a função vai assumir, que é o valor de y igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, observe que esse aqui é o menor valor de y que a função vai assumir, que é y igual a menos 4. Observe que depois, ó, os valores de y eles vão aumentando. Então, observe que, nesse caso, ó, note que existe um menor valor para y, que corresponde ao y do vértice. Então, observe que, no gráfico dessa função quadrática aqui, existe um valor menor aqui para y. Ou seja, existe um mínimo valor aqui para y, que é y igual a menos 4. Agora, observe o seguinte, que agora veja o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, em que o valor do coeficiente a ele é menor que zero. Observe que, a partir dessa função quadrática aqui, ó, atribuímos novamente valores para x e determinamos aqui os valores correspondentes de y, para assim fazer aqui a construção gráfica. Observe que aqui já fizemos a construção gráfica para a gente ganhar tempo, certo? Mas vamos agora chegar onde queremos aqui, que é no seguinte. Observe que o gráfico dessa função quadrática vai ser essa parábola aqui. Observe que essa parábola é o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5. Observe que essa parábola aqui, ó, que é o gráfico dessa função quadrática, tem a concavidade voltada para baixo. Por que, professor? O gráfico dessa função quadrática tem a concavidade aqui, ó, voltada para baixo, essa parábola. Porque o valor do coeficiente a aqui é menor que zero. Ou seja, o valor aqui do coeficiente a é menos 1. Se o valor do coeficiente a é menor que zero,
o gráfico da função quadrática vai ser essa parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora vamos analisar o seguinte, ó. Percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, notamos que os valores de y vão aumentando até atingir o vértice. Observe que eles vão aqui aumentando, chegou aqui no vértice, aí os valores de y vão diminuindo. Observe o seguinte, que nesse caso, observe que dizemos que o vértice é o ponto de máximo da função. Note que existe um valor máximo para y, que corresponde ao y do vértice. Então, observe que os valores de y aqui ó, eles vão aumentando até chegar nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto em que y é igual a menos 1. Observe que depois ó, eles vão diminuindo. Então, observe que nesse gráfico aqui dessa função, dizemos que existe aqui um valor máximo para y. O valor máximo aqui que y pode assumir é exatamente ó, menos 1. Depois ó, ele vai diminuindo. Então, observe que existe um valor máximo para y, que corresponde ao y do vértice. Então, observe que esse ponto aqui, que vai ser o vértice aqui da nossa parábola, que é o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, observe que esse vértice aqui vai ser o ponto de máximo da nossa função quadrática. E, voltando aqui no primeiro exemplo, observe que esse vértice aqui, ó, que eu tenho da minha parábola, que é o gráfico da função quadrática y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3, observe que esse ponto aqui, ó, que é o vértice, é o ponto de mínimo dessa função quadrática. Então, observe que esse vértice aqui é o ponto de mínimo da nossa função quadrática y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3. E observe que esse vértice aqui que temos é o ponto de máximo da nossa função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5. Então, prosseguindo, de modo geral, temos que, quando a é maior que zero, a função quadrática y igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c tem um valor mínimo e o vértice é o ponto de mínimo. E observe que, quando a é menor que zero, a função quadrática y igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c tem um valor máximo e o vértice é o ponto de máximo. Então, agora, para finalizarmos nossa aula, vamos fazer aqui um exemplo. Observe o que diz o nosso exemplo. A função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado menos 2x mais 24 tem ponto de mínimo ou ponto de máximo? E dê as coordenadas desse ponto. Então, observe que a nossa função quadrática é y igual a menos x elevado ao quadrado menos 2x mais 24. Aí, queremos saber se essa função quadrática ela tem ponto de mínimo ou ponto de máximo. E ainda pede ó, para que dê as coordenadas desse ponto. Ou seja, queremos as coordenadas do vértice da parábola, que vai ser o gráfico da nossa função quadrática. Então, observe que de início vamos pensar da seguinte forma. Ó. Como na função dada o valor do coeficiente a é igual a menos 1, então a é menor que zero. Então, observe que com essa informação temos que a função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado menos 2x mais 24 tem um ponto de máximo. Observe que essa função quadrática aqui, ela tem um ponto de máximo. Por que ela tem um ponto de máximo? Ela tem um ponto de máximo, por quê? Porque o valor do coeficiente a é igual a menos 1. Ou seja, o valor de a é menor que zero. Se o valor de a é menor que zero, então essa função quadrática aqui, ela tem um ponto de máximo. E observe que as coordenadas desse ponto vai ser justamente o vértice.
e sabemos localizar o vértice de uma função quadrática. O vértice da função quadrática vai ser dado a partir das coordenadas x e y, onde o x do vértice é dado por essa fórmula aqui, ó. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o valor de a. Observe que aqui ficamos com menos. Aí quem é o valor de b aqui? O valor de b aqui na nossa função quadrática é menos 2. Então vamos ficar com menos, aí menos 2, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Então observe que vamos ficar com menos com menos é mais. Aí vamos ficar com 2. Dividido por 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então vamos ficar com 2 dividido por menos 2. E 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. Então já localizamos a coordenada x do vértice, que é menos 1. Agora, para determinar a coordenada y do vértice, vamos substituir o valor de x aqui por menos 1, que foi o valor que encontramos para o x do vértice. Então, o y do vértice vai ser igual a menos x do vértice elevado ao quadrado, menos 2 vezes o x do vértice, mais 24. Então, observe que isso aqui vai ser igual a menos, aqui, ó, aí, menos 1 entre parênteses elevado ao quadrado, que é o valor de x que determinamos aqui, ó. Então, vamos ficar com menos, aí, entre parênteses aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 24. Agora, muita atenção nessa operação aqui, ó. O menos vai repetir aqui, aí menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Como fica 1 positivo, aí positivo aqui com negativo, ou seja, menos com mais, vai ficar igual a menos. Então, observe que vamos ficar com menos 1. Observe mais uma vez que fizemos aqui a realização da potenciação, realizamos aqui a potenciação, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Como tinha esse menos aqui fora, então ele ficou aqui, ó, menos, aí 1. Aí observe que agora ó, temos essa multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes menos 1, menos com menos é mais, aí 2 vezes 1 é igual a 2, mais 24. Então observe que ficamos com menos 1, mais 2, mais 24. Observe que menos 1 mais 2 é 1, e 1 mais 24 é igual a 25. Ou seja, localizamos o y do vértice. Então, observe que logo vamos ficar com as coordenadas do vértice vai ser igual a menos 1 em x e 25 em y. Então, observe que essa função quadrática aqui, ela tem um ponto de máximo e o ponto de máximo vai ser justamente aqui o vértice que tem coordenadas aqui, menos 1 e 25. Ou seja, o maior valor de y aqui vai ser igual a 25, certo? E assim finalizamos nossa aula.